Amém, glória a Deus, paz do Senhor, bom dia para todos vocês. Vocês são todos extremamente bem-vindos e que a paz e o amor de Deus transborde no coração de cada um de vocês essa manhã, esse domingo, essa semana e nas nossas vidas, porque é isso que Deus tem pra gente. Eu, em primeiro lugar, dar boas-vindas especiais aos visitantes, aqueles que estão pela primeira vez. Você é muito bem-vindo, conte conosco, tem o QR Code na frente da sua cadeira, para você entender um pouco como é a igreja, nossas visões, missão, enfim, tudo mais. Mas nós também estamos aqui à disposição de vocês, de cada um de vocês, para conversarmos, tomarmos um café. Você é bem-vindo. E também, só antes de entrar na palavra, eu quero agradecer, hoje especialmente, a semana passada a gente estava fora e fazia meses e meses que a gente não parava, e graças a Deus a gente parou na semaninha de descanso, descansamos bem, estamos ótimos, e agradecer a toda a igreja que esteve aqui, desde dos diáconos, o Carlos, a Eliane, a diaconisa, né, a Lu, o Rodrigo, todos que ministraram aqui, e a gente fica muito contente, porque a gente percebe que a Igreja de Cristo, ela não é uma pessoa, a Igreja de Cristo é um corpo, então isso nos alegra demais, a gente fica feliz, glória a Deus, obrigado a todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre compartilhando milagres, o poder da Bíblia, o poder da palavra, o poder que Jesus deu para cada um de nós, a autoridade que Ele nos dispõe para que a gente possa realmente dar sequência àquilo tudo que Ele começou. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre esse tema. E preliminarmente, antes de ler a palavra, antes da gente ler aqui e expor o texto, versículo por versículo, eu quero citar uma frase de Billy Graham, para a gente entender um pouco a igreja de hoje. E eu achei muito pertinente essa frase, que é acreditada a ele, a fonte é dada a ele, e ele diz assim: se hoje, né, e ele já falou isso há algum tempo, tirássemos o poder do Espírito Santo da igreja moderna, 95% das coisas permaneceriam sendo realizadas. Ao passo que, na medida que se tirasse o poder do Espírito Santo da igreja primitiva, 95% das coisas não seriam mais realizadas. O que a gente entende com isso, e depois eu vou colocar isso na palavra, é só para ilustrar, e vocês sabem o quanto nós somos apaixonados pela igreja de Cristo. A gente viajou, é lógico que a gente adora a Deus, cultua a Deus em todos os lugares, mas a falta que o corpo faz, então a igreja, ela é a noiva, a gente jamais pode bater ou criticar, mas a gente tem que se inconformar para que ela permaneça imaculada, e que ela permaneça da maneira como Jesus veio direcioná-la. Então, quando a gente fala assim, poxa, que diferença, né? Antigamente nós tínhamos 95% de presença de Espírito, nós tínhamos um poder ali na igreja primitiva de milagres, de cura, de ousadia, de coragem, de incentivo, de ânimo, de contribuição, de alegria, de paz nas diversidades, de andar sobre as águas, quantas coisas! E hoje nós temos 5%. Nós temos uma fagulhinha do fogo, e quando essa fagulhinha vem, parece que o céu desceu, aí a gente fica procurando onde é que ela está, que eu preciso dela de novo, onde é que ela está? Quando Deus fala, você tem um mar, você tem um oceano para mergulhar. Então é isso que eu quero, junto com vocês, entender. E a batalha espiritual que sempre existiu, ela vem hoje nos mostrar que quanto às vezes a gente está tão perto do que é fugaz, tão perto do que é passageiro, tão longe do que é eterno. Quantas vezes a gente está tão perto do que é virtual, do que é fictício, do que não é verdadeiro, e quão distante a gente está da vida concreta, da realidade, do abraço, da mão estendida. Quanto a gente está perto, muitas vezes, da igreja
organismo, organização da igreja prédio, e quão distante muitas vezes a gente está de Deus, ainda que a gente esteja antes da igreja. E essa palavra hoje, e eu quero no final fazer um apelo que normalmente a gente não faz, a gente orar junto. Eu vou chamar os intercessores aqui, para que realmente a gente cada vez mais viva o que só é possível viver sobrenaturalmente, porque nós temos experimentado isso, e eu creio em nome de Jesus, que esse ano e cada vez mais vai ser melhor, e vai ser mais, e a gente vai viver isso junto, amém? Isso sempre existiu na verdade, e ainda continuando na introdução, antes de ler o texto, é importante a gente sempre entender o porquê existe essa batalha espiritual, né? Desde que Deus criou o mundo, Ele ama o homem, houve a queda, o homem teve a relação direta com Deus quebrada através da queda que houve lá no Éden, mas também ali Jesus já tinha um plano, e o Antigo Testamento ele vem o tempo inteiro a palavra apontar para um Messias, apontar para um Salvador, apontar para alguém que restabeleceria essa união, esse contato direto com Deus, e isso foi cumprido, as promessas vêm sendo cumpridas, e nós vamos aqui rapidamente olhar que todas elas foram, e até o final ela vai ser. E creio eu que cada vez mais nós estamos perto da volta de Jesus, e nós, em nome de Jesus, vamos poder ter um mover sobrenatural do Espírito Santo, porque a palavra fala que nos finais dos tempos o mover espiritual vai ser muito grande, porque sem ele nós não suportaríamos. Então o único refúgio que a gente vai ter, que é o remédio certo, e o remédio que vai fazer efeito, vai ser através de Jesus, e qualquer outro lugar ou instituição, que pode dar o nome que for, que não oferecer o Espírito Santo e Jesus, ela vai ser oca. Então a gente precisa ter o Espírito Santo de Deus, e é isso que a palavra vem dentro, e aí Jesus nasceu, existia ali a profecia, ela foi cumprida, Jesus nasceu. Mateus 4 fala que Jesus, 4:23, ele pregava, ensinava sobre o reino de Deus. Versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, fala que ele começou a pregar depois que ele foi tentado, arrependam-se, e ele pregava sobre o arrependimento do povo, e ele curava. Versículo 4, 23, isso era o que Jesus fazia. Então, era o que ele, como exemplo, né? Se ele é, Filipenses 3, 13 e 14, se ele é nosso alvo, ou deve ser nosso alvo, Efésios 5, 1, se nós devemos imitá-lo, então a gente olha para ele, vê o que ele fez, e a gente vai buscar imitar. E Jesus aqui na terra, ele atraiu multidões, ele tinham sempre perto dele multidões e milhares de pessoas ali seguindo, a ponto dele às vezes sair para orar, para ter o tempo dele, mas quando ele às vezes abriu os olhos, a multidão já vinha chegando, mas alguns dessa multidão chegaram mais perto, tomaram a sua cruz, se tornaram discípulos, e alguns outros, poucos, menos, foram enviados. Lucas 9 antes, 12 enviados, com a autoridade e poder que Jesus delegou para ele, autoridade e poder de pregar, de ensinar, de curar. A palavra fala isso, Lucas 9, curar, ensinar, pregar, ministrar libertação, e Jesus deu essa autoridade, esse poder para esses 12. Lucas 9, que é o texto que a gente vai ler já, Lucas 9, de 1 a 10, aí ele envia, além dos 12, ele envia os outros 70. Ele envia 70 pessoas de uma forma eclética, tinham discípulos de todas as formas, e nesses 70, isso não está na Bíblia, são estudos que dizem, tinham pessoas, por exemplo, mestre na lei, não na lei de Moisés, na lei mesmo, como se fossem advogados da época, eram vários tipos de pessoas, ou seja, muitos de nós que estamos aqui, ainda que com os nossos afazeres no dia a dia, podemos ser enviados e ter essa mesma autoridade que foi dada a essas pessoas. Basta a gente entender e buscar isso. E aí depois, no Lucas 10, ele mandou esses 70. Assim como a profecia do Salvador veio e foi cumprida, a profecia que vem no Antigo Testamento diz que ele morreria
e ressuscitaria, isso também foi cumprido. Enquanto Jesus estava vivo, ele prometeu que ele enviaria Jesus, quando ele morresse, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu preciso estar lá, porque quando eu chegar lá, quando eu morrer, eu ressuscitarei, e o Espírito Santo de Deus descerá aqui, estará aqui com vocês, e o Espírito Santo de Deus é como se fosse Deus na terra, é como se fosse Jesus na terra, e a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus que está aqui essa manhã, e glória a Deus por isso, porque se não fosse Ele, nada disso teria necessidade, nada disso valeria a pena. Se a gente está em um lugar onde o Espírito de Deus não é quem dá as ordens, quem guia, quem ministra, são palavras humanas que podem até ser boas, podem até ser bíblicas, mas se não tiverem o poder do Espírito Santo de Deus, e é isso que eu peço, que o poder dele hoje invada avassaladoramente o coração de cada um de nós, para que a gente saia daqui melhor, diferentes, mais perto de Deus. E aí a palavra fala, João capítulo 14, versículo 12, Jesus fala que assim que o Espírito Santo aqui entre nós, coisas maiores realizaríamos, coisas maiores do que foi realizado, e elas vêm sendo realizadas. No início com muito poder, talvez hoje com um pouco menos, mas estão à nossa disposição. Quando a gente busca, Ele se revela. Coisas maiores, porque se a gente olhar desde aquela época até hoje, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram ministradas, quantas pessoas foram libertas. Isso vem desde de Jesus, da morte de Jesus, o Espírito Santo vem, e coisas maiores vêm sendo realizadas, e mais pessoas vêm sendo salvas, e o objetivo de tudo isso é povoar o céu, é saquear o inferno, porque se a gente permanece imóvel, a gente permanece no inferno, nós nascemos pecadores. Então a palavra fala que exige uma postura ativa da gente falar: eu quero sair de onde eu estou para ter acesso ao céu, e é essa mensagem principal que nós temos que levar. Se nós não tivermos o Espírito Santo morando no nosso coração através de Jesus, nós permanecemos no inferno. E através de Jesus nós somos salvos e temos o céu, temos a terra prometida, e também na terra coisas que nem imaginamos, nem imaginávamos. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero junto com vocês, a primeira questão a gente analisar: qual é a minha posição? Individualmente, cada um. Eu sou como aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus, mas só por causa de um movimento, só porque ele estava ali realizando curas, milagres, porque tinha afinidade com as pessoas, porque eu tinha alguma necessidade. Ou um segundo grupo: eu já sou alguém que entendi que realmente Jesus é o Messias, Ele mora no meu coração, e eu tenho buscado algo mais com Ele, algo mais de relacionamento, não é algo mais para mim através dele, é algo mais de relacionamento, buscar, como a Tamara falou aqui, adorar a Deus, querer estar em sintonia com Deus, querer estar mais perto de Deus. Todo dia a gente tem que acordar e falar: hoje eu quero estar mais perto de Deus. Se a gente fizer isso todo dia, a nossa vida vai ser tão mais poderosa, tão mais gloriosa, tão mais perfeita, tão mais livre dessa sintonia das coisas do mundo que nos sufoca, que nos soterra, que nos deixa ansiosos, que nos faz querer fazer, e a nossa mão não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que entender se eu já estou mais perto e buscando isso, ou muitas pessoas aqui, como a gente sabe, já faz parte de um terceiro grupo de pessoas, e isso não tem a ver com mérito, com escala, com tempo de crente. É a palavra de Deus que nos coloca. Ela fala: olha, alguns foram curados, foram embora e nunca mais voltaram, outros ficaram lá, outros começaram a andar com Jesus, queriam estar com Jesus. Jesus, como os discípulos falaram: como que eu faço para orar? Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, eu sou um pecador, por que eu oro e não curo? Então a gente está buscando, e alguns, como esses 12, como esses 70,
como hoje está à nossa disposição, que Jesus fala, agora você e o Espírito Santo vão. E amém, em nome de Jesus, te dou autoridade e poder para orar, expulsar demônios, fazer curas, ministrar curas, ensinar a palavra, saquear o inferno, povoar o céu. E é em nome de Jesus, isso que a gente vai buscar e orar aqui no final hoje. Então vou ler com você Lucas 10, do versículo 1 até o 6 hoje. Lucas 10, se você puder abrir a sua Bíblia, do versículo 1 até o 6. E nesses 6 versículos, nos 4 primeiros versículos, Lucas 10, de 1 a 6, a gente vai entender o que Deus fala para esses que são enviados, para esses que já têm Espírito Santo no coração, buscam Jesus, já têm intimidade, relacionamento, e Deus já testificou no coração de vocês, vocês podem fazer algo mais, você pode não só ser abençoado, mas também abençoar pessoas. Então esses enviados que oram, curam, têm autoridade, têm poder, o que ele falou para essas pessoas e o que a gente aplica na vida desses que estão buscando isso. Do 1 ao 4 é isso que nós vamos ver. Segundo, nós vamos ver o versículo 5 e o versículo 6. O que Jesus tem para a igreja, para o povo dele, em relação a esse poder. O que esse poder dado a quem tem a manifestação e o poder do Espírito Santo e é enviado, o que isso vai gerar na igreja ou na sociedade, o que Jesus quer fazer através dessas pessoas. Na verdade, nós vamos fazer 3 pregações. Hoje vai ser a primeira, que a gente vai pegar o versículo 5 e 6, e nós vamos ver a primeira coisa que Jesus quer dar para o mundo, para quem está fora da igreja, para quem está dentro da igreja, para o ser humano que busca e tem essa reconexão com Deus, que é paz. A primeira coisa, e é isso que uma delas que a gente vai ver hoje, é paz. Na semana que vem, que vai ser Ceia do Senhor, a gente vai ler mais um versículo, a gente vai ler o versículo 7 e o versículo 8, e aí nós vamos falar sobre a segunda item que Jesus quer dar para aqueles que buscam estar mais perto, que é comunhão, que é relacionamento cristão, que é cuidado e amor com o próximo. Os mandamentos: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A manifestação do meu amor a Deus, ele está completamente linkada, enraizada, ligada com a maneira como eu amo o próximo. Se eu não tenho uma comunidade cristã para que eu possa exercer esse amor, comunhão, eu preciso entender aonde eu preciso me reajustar. Talvez aquela comunidade não seja para mim, talvez Deus tenha outra, mas eu tenho que ter um lugar aonde eu vou exercer essa comunhão que a palavra nos mostra insistentemente, e isso nós vamos falar na ceia. E depois, se não me engano, a primeira, não essa quarta de 29, e a outra, nós vamos falar sobre o terceiro item, que é sobre a cura. Então Jesus disponibilizou a esses 70 essas 3 possibilidades, e nós vamos ler aí mais um versículo, continuando na sequência aqui, aonde nós vamos ver que Jesus quer ministrar a cura para a gente, a cura emocional, a cura física, a cura espiritual acima de todas as coisas, o restabelecimento do nosso contato direto com Deus, poder falar: Pai, eu estou aqui, fala comigo, e ouvir a Deus. Essa semana a gente estava fora e há 1-2 noites eu tive um sonho, e aí eu acordei e falei para Tamara, e graças a gente juntos orou, e a gente falou: nossa, é isso que Deus queria falar. E eu acho que eu fiquei metade do dia, sem brincadeira, agradecendo a Deus. Falei: Deus, obrigado porque o Senhor fala comigo. E todos nós temos isso. Isso não é para mim, ou para Tamara, ou para o diácono, ou para o título que der. É para você. Basta você buscar a Deus.
Então, são esses 3 temas e hoje a gente vai orar sobre a paz. E a gente vai, em nome de Jesus, no final orar e ministrar a paz que excede a todo entendimento para cada um que está aqui. Deus não quer que a gente viva atribulado. O mundo é tribuloso, o mundo é bagunçado, mas Deus quer que a gente tenha paz sempre, ainda que na adversidade. Porque muitas vezes nós vamos ter, mas Ele está sempre ao nosso lado. Vamos ler o texto então, Lucas 10, do 1 ao 6, fala assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. E vamos ler o versículo 6, todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Que Deus, em nome de Jesus, ministre aos nossos corações. Então, no versículo 1, ele fala que Jesus mandou de 2 em 2 eles irem adiante por onde ele passaria. Como eu falei do versículo 1 ao 4, são as promessas que Jesus faz para aqueles que são enviados e orientações. Primeira orientação: vão de 2 em 2. A palavra fala, Mateus 18, 20, aonde 2 ou mais estarem, eu estarei ali. Sozinho, ninguém faz nada. Sozinho, nós não podemos nada. Nós somos dependentes dos seres humanos. Nós temos a necessidade fisiológica e bíblica de termos uma pessoa junto com a gente, para que a oração seja selada, para que os milagres sejam realizados, para que a gente seja animado. Quando um desanima, o outro anima. Como fala na palavra, o cordão de 3 dobras é mais forte. No mínimo 2, um mais o outro, mais o poder do Espírito Santo. Então, o primeiro ensinamento para quem ama o Senhor e quer fazer a obra do Senhor de uma forma poderosa, e a gente tem que buscar isso e viver isso como a gente vem recebendo de Deus. A gente tem que ter unidade e a gente tem que estar juntos, remando para o mesmo lado, buscar alguém que está do lado. Isso não quer dizer que um é melhor, outro é pior. Não, às vezes Pedro ele tinha uma forma mais bruta, você tinha João que era mais amoroso, mas eles andavam juntos. Paulo teve uma oportunidade que discutiu com João Marcos, e aí daqui a pouco ele fala assim: me traga João Marcos, eu quero falar com ele. Quer dizer, a gente tem essa necessidade de unidade, ainda que às vezes a gente tenha dissabores, ainda que às vezes a gente não experimente situações que a gente gostaria de experimentar, a gente tem que buscar e visar a unidade, porque sem ela é impossível, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aí no versículo 1, ele fala: vai de 2 em 2 para onde eu irei passar. Então ele dá uma orientação e ele dá uma promessa. Ele fala assim: faz, vai de 2 em 2, faz. Aí ele fala assim: para onde eu irei passar? Ele dá uma promessa: pode ir e conta com a minha presença. Pode ir, eu estarei passando por lá, eu estarei presente. Faça a sua parte, 2 em 2, e eu vou estar presente. Vai na frente
mas conta que eu estarei passando lá. Então nós como crentes, quando a gente vai se escondendo através de tantas frases que muitas vezes são bonitas e legais, e eu vou falar uma que muitas vezes eu me escondia, que testemunhe a Cristo e se for possível fale. Isso é verdade, e é bonita, é uma frase de efeito, testemunhe a Cristo. O principal é o testemunho, mas meu irmão, a gente precisa falar. Se a gente não falar para os outros, não adianta. Falando já é difícil, a gente tem que falar do amor de Deus, a gente tem que falar. Por quê? Porque Deus fala, quando você vai, você fala, eu vou estar ali. Se a gente, eu não vou orar por cura, porque eu não sei se ele vai ser curado. A gente ora para ser salvo, muitos não são salvos. A gente ora para Deus mudar, então Deus não manda a gente, porque quem cura é Ele. E se você orar e Ele não curar, o problema não é seu, porque Deus é quem sabe se era aquele momento. Agora, vai ter momentos onde Ele vai curar câncer, vai curar úlcera, vai curar refluxo, vai curar febre. Por quê? Porque é Ele. E a gente, como enviados do Senhor, a gente tem que entender que a gente tem que ter essa ousadia, porque Ele não só manda irmos, como Ele já dá essa promessa da presença dEle. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele. Segundo, versículo 2, ele vai falar assim, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, ore ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Segundo ensinamento que Ele dá, muitas vezes a gente olha de longe e fala, nossa, como a igreja está grande. Mas, meu irmão, pouquíssimos são os trabalhadores. Muitas vezes a igreja está inchada, muitas vezes a igreja está eufórica, muitas vezes a igreja está no movimento, muitas vezes a igreja faz uma reunião, e tudo isso não é errado, mas aqueles que vão, e muitos de nós aqui temos esse desejo, mas aqueles que vão são poucos. Então Deus já está falando para esses 70, e Deus está falando para nós aqui, muitos vão ter vontade, mas poucos vão. Mas Ele traz uma promessa de provisão. Ele fala assim, são poucos, mas ore. Não é para qualquer um, realmente não é para qualquer um, mas ore. Ore, porque eu mandarei os trabalhadores. Ele nunca vai deixar quem põe a mão na obra sozinho. Ele manda os trabalhadores. Mas está faltando? Nunca está faltando nada, porque se está faltando e a gente pede, Jesus manda. Se Ele não manda é porque não está faltando, então ainda tem algo para a gente caminhar. Mas Ele vem trazer essa segunda orientação, para quem tem o coração queimando para fazer a obra, para sair, para ser enviado. São poucos. Às vezes esse desejo, essa vontade passa, às vezes a gente acha, mas depois as coisas do mundo roubam a nossa atenção. Poucos que vão colocar, isso não tem a ver com a gente viver ministerialmente, porque a gente pode ter um trabalho no dia a dia. Como eu falei, nesses 70 tinha uma pessoa que era intérprete da lei, a lei legal mesmo, um advogado. Então, cada um de nós podemos ainda que ter atividades externas, sermos enviados e fazermos a obra de Deus de uma forma perfeitamente harmônica. Mas Ele fala assim, podem ser poucos, mas eu vou mandar, ore, e Ele manda. E nós temos orado muito, Deus tem enviado muitos trabalhadores, e nós cremos que como Ele tem enviado esses trabalhadores, grandes coisas Ele vai fazer em nosso meio, como Ele já tem feito, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Versículo 3, Ele fala assim, vão como cordeiros, eu vou mandar para vocês para o meio de lobos. Vão, Ele fala, ide, vai, como cordeiros. Então, mais uma vez, essa aliança que Ele coloca, essa maneira que Jesus faz de ter essa parceria com a gente, para que a gente dê o primeiro passo de fé, e Ele vem atrás cumprindo as promessas, como no primeiro caso, promessa da presença, no segundo caso, promessa da provisão. Nesse caso Ele fala, vão, é o ide, Mateus 28, Marcos 16, é o ide, como foi para os 12, como foi para os 70, é para nós. Ele fala, vão. E nós temos que ir
E ele fala, vou te mandar como cordeiros no meio de lobos. Cordeiro é a ovelha pequenininha. Então ele está tratando a gente como uma ovelha sensível, como uma ovelha frágil. O cordeiro é uma ovelha bebê. Então ele fala assim, vão como cordeiros, vão, não tenha medo. Ele sabe que sem ele a gente não pode nada. Às vezes a gente que não sabe, mas ele sabe que sem ele a gente não pode nada. Mas aí ele vem com uma promessa, João 14, de 11 a 14, João 10, de 11 a 15, uma promessa de proteção, para aqueles que ele vão, porque ele fala que nós vamos como ovelhinhas, como cordeiros para o meio de lobo. Aí João 10, de 11 a 15, ele fala, mas eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor que cuida das ovelhas, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu sou o pastor que não estou, João 10, 11 a 15, eu sou o pastor que não estou preocupado com dinheiro, eu estou preocupado com as ovelhas, eu morro por elas, isso é o que fala ali. Então, aí, quando ele fala, vão, haja, vai você, vamos ter uma aliança, e ele vem com a promessa de proteção, eu vou te cuidar, eu vou atrás, eu estou com você, eu sou o bom pastor que te ama e vai cuidar de você. Glória a Deus. Versículo 4, no versículo 4 ele vai falar assim, não levem bolsa, nem sandálias, não cumprimentem ninguém. E a gente lendo esse texto, que ele fala, vocês vão, mas vão sem bolsa, vão sem sandálias, vão sem sacolas, não saúdem ninguém, né? Soa o texto, tem uma coisa, né? Vai. Então aqui ele está falando assim, olha, não levem bolsas, você que é enviado, você que vai, isso não tem a ver com grana, com dinheiro, com salário. Isso não tem a ver com... Você não precisa ter aonde guardar, você não precisa de bolsa, você não precisa de sacola, você não precisa de sandálias, isso não tem a ver com bens. Porque eu sou o dono de ouro da prata, se eu quiser te dar milhões eu te dou, se eu quiser te vestir melhor do que o lírio do campo eu te visto. Isso não tem a ver com bens. Não saúdem ninguém, não é, essa pessoa eu vou cumprimentar porque ela pode fazer algo por mim, ela pode me arrumar um emprego, ela pode fazer isso, não precisa ficar fazendo média, não precisa ficar, não, seu foco é a salvação. Para quem é enviado é Jesus, é o céu, é a salvação, é ministrar cura, é ter autoridade, ter o poder de Deus. E ele fala, não, então não saúdem, não tem a ver com status ou com prestígio. Nossa, ele conhece tanta gente, nossa, olha só, ele é magistrado, não, nós somos todos iguais, nós somos todos filhos de Deus. Mas eu sou, você aceitou Jesus, você é filho de Deus, aceita Jesus, você é filho de Deus, e nós somos todos iguais, e aqui nós somos todos iguais, e nós somos uma comunidade que tem que se amar e crescer em amor, e receber todos aqueles que estão por vir, carentes de amor. Então, nesse 4º versículo, ele vem dar essa determinação para a gente, e aí no 5 e 6 ele vai trazer a primeira das 3 promessas, que ele tem para o povo dele, em relação ao ID. E a primeira promessa, como a gente falou, é a promessa de paz, que ele tem para o povo dele, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que vão vir, para aqueles milagres que ele vai realizar lá fora, para mostrar o poder e a autoridade dele, não para simplesmente ter o milagre, mas para apontar sempre para a salvação, para o céu, para a glória, para aonde a nossa esperança é eterna, que é o céu. Então, primeiro, a paz. E aí no versículo 5, e quando a gente fala em paz, hoje em dia, a gente, hoje em dia e sempre, se a gente lê a Bíblia, né, a queda do homem trouxe isso, e a gente só vai mudar o que o mundo faz, porque o mundo continua o mesmo. E quando a gente faz parte do mundo e não tem Espírito Santo, a gente está ali. Quando a gente entra para essa nova vida, é colocada nos nossos olhos uma lente, e a gente tem
Isso é uma testificação da conversão. 1, arrependimento. 2, mudança. 3, passar a ver as coisas com a lente de Cristo. Então a gente vê o mundo não tem paz, a gente tem que ter paz, ainda que as circunstâncias sejam completamente diferentes. Isso não quer dizer que a gente não vai ter aflição, isso não quer dizer que a gente não vai ter, às vezes, dificuldades financeiras, e eu não estou falando por aquelas que a gente mesmo faz. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que pôr o joelho no chão e orar por uma cura, mas Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer a paz, porque é promessa dEle. Então no versículo 5, ele fala assim: quando você é enviado, entrar numa casa, a primeira coisa que você vai fazer é dar a paz. Entrou em uma casa, no versículo vai falar, você entrou numa casa, a primeira coisa que você vai fazer é dar a paz. Então, você que está aqui hoje, nesta manhã, quando a gente fala em entrar na casa, a gente só vai conseguir entrar no lar de uma pessoa, em especial em tempos modernos, quando essa pessoa abrir, quando essa pessoa nos convidar, quando houver uma necessidade, uma urgência. Então você que está aqui hoje, quando a gente fala em casa, em lar, a gente fala em intimidade. Então abra o seu coração, abra a sua intimidade, abra o seu coração de fato, para que não só essa palavra entre, e que não é a minha palavra, mas que é a palavra de Deus explicada e aplicada, que ela entre no seu coração. Então abra o seu coração. Às vezes nós estamos magoados, às vezes nós estamos feridos, às vezes nós estamos que nem aquele cachorro que vai receber carinho e morde porque algo chateou e aquilo está... Não, aqui é lugar de amor, aqui é lugar de cuidado, aqui é lugar onde você pode abrir o seu coração, porque você abre o seu coração e a paz de Deus vai entrar. Então ele fala assim, quando você entrar, a primeira coisa que você vai fazer é dar a paz. Paulo, todas as cartas de Paulo, e Paulo foi quem escreveu a grande parte do Novo Testamento, no início ele começa com a graça e a paz. A graça e a paz. Então quando no início do culto, ou quando no início da pregação, se fala aqui, a graça e a paz, ou a paz do Senhor, isso não pode se tornar um cumprimento crentez. Quem fala isso tem que ter a paz. Enviado, quem está na obra, só pode dar a paz se tem a paz. Se você está na obra e não está em paz, procure um líder, fala com a gente. Você tem que ter a paz para dar a paz. E não é um crentez. Paz. A gente usa isso e não tem problema. Mas quando a gente fala com alguém de uma forma mais íntima, você tem que falar assim, a paz do Senhor. A paz do Senhor invada o seu coração. A gente tem que ter isso. Paulo falava da cadeia. Paulo estava pior, creio eu, não tenho como saber, do que qualquer um de nós pode estar essa manhã. Paulo estava preso no calabouço, numa prisão fria, cheia de ratos, e ele começava falando, a paz e a graça do Senhor. E aí ele encerrava a maior parte das cartas. A graça e a paz estejam com vocês. Então, abra o seu coração para que a paz do Senhor entre. E no versículo 6, ele vai falar que a pessoa que ama a paz, a pessoa que deseja a paz, vai receber. Porque a paz, primeiro a gente tem Romanos 5:1, a paz de Deus. É impossível, biblicamente, ter a paz de Deus, Filipenses 4:7. A paz de Deus é a paz que excede a todo entendimento. É essa paz que nós estamos falando. A paz que a pessoa do mundo olha e fala, essa pessoa está com a dificuldade de saúde, essa pessoa está com uma luta com família, essa pessoa está passando uma luta no trabalho dela, mas ele está em paz. Essa é a paz de Deus que o crente tem que ter. Essa paz só é possível com a paz com Deus, Romanos 5:1, que é a paz
que vai ser retomada através de Jesus, e quando o Espírito Santo, a gente convida o Espírito Santo para morar no nosso coração, e aí a gente está em paz com Deus, que foi aquela paz que nós perdemos na queda no Éden, e aí nós vamos ter a paz com Deus, que nos permitirá ter a paz de Deus. Então aí ele fala, aquele que deseja a paz, quando alguém de Deus enviado, que tem a paz te mandar, e você quiser, você recebe. Então você não precisa fazer esforço, você só tem que abrir o seu coração e receber a paz de Deus, e receber essa paz. A palavra, ela nos direciona, senão ela voltará para quem deu, senão ela vai voltar. A pessoa deu a paz, você não quer, amém, essa paz volta para quem deu, ela volta. Então quando você dá a paz, esteja em paz, não esteja tribulado, mande paz para as pessoas. Se você não tiver paz, procure alguém para orar com você, procure alguém para estar junto com você. Você que está aqui, seja o suporte de alguém. Esses são princípios básicos que a Bíblia nos orienta, e que quantos grupos de ajuda usam esses princípios básicos, sabe, de você ter alguém que esteja junto. Dependentes químicos, você tem que ter alguém que esteja junto, e assim por diante. Mas a palavra já nos ensina isso há milhares e milhares de anos, mas muitas vezes a gente quer algo especial, quer algo, quer um mistério. A palavra já é mistério, ela fala, o mistério está aqui, eu vou te ensinar e você faz, a receita está aqui, vou te ensinar e você faz, abre o seu coração. Alguém que tem a paz te oferece, você recebe a paz, desde que você tenha o Espírito Santo, e você vai ter a paz de Deus que excede a todo entendimento, amém? E que seja assim. Então essa manhã eu vou pedir para o pessoal da intercessão, acho que a Valéria e a Nirvana